A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo agora. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Programa que é feito para abençoar a tua casa, a tua família e também sermos abençoados. Nós já queremos agradecer o carinho que sempre tem nos dado, em recebê-los aí, em nos receber aí na sua casa. Coisa boa, coisa gostosa, né? É muito bom. E hoje nós estamos com um assunto bem interessante e que vai falar muito ao nosso coração. É um assunto muito atual e que quase todas as famílias do mundo passam e nós precisamos conversar um pouquinho a respeito disso. Então eu quero que você fique ligadinho, nós vamos falar um pouquinho. Nós estamos aí em setembro, né, se lançou uma campanha Setembro Amarelo, já tem algum tempo, né, que é a respeito da depressão, e nós queremos conversar um pouquinho a respeito disso, sobre Setembro Amarelo, prevenção à depressão. Muito bom esse assunto, e para isso nós trouxemos um convidado muito especial, né, pastor que ninguém conhece, pastor João Miranda. Seja bem-vindo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui em um momento muito legal aqui, compartilhar um assunto também tão importante, né? Quero já o meu abraço a todos os telespectadores, que Deus possa te abençoar e nós possamos aqui conversar um pouquinho e através dessa conversa nós podemos esclarecer algumas coisas. A depressão é um mal do século, né? A pesquisa diz que 80% do ser humano vai sofrer de depressão no século XXI. Realmente é um assunto muito sério e é a doença do século. Eu estava vendo uma pesquisa, segundo o Ministério da Saúde, 11 mil pessoas por ano morrem no Brasil por causa da depressão, suicídio. Eles tiram sua própria vida. É um número muito grande, né? Muito grande, e um dos grandes problemas da depressão é que as pessoas que nunca tiveram depressão não entendem quem tem depressão. Verdade. Não é? Fica difícil, e é difícil de entender realmente, não é? Porque ela não deixa, ela só deixa a consequência. Você não vê a causa, você não consegue ver a causa disso. E o senhor é um pastor que faz muito gabinete, lidar com muita gente nessa situação, né? Verdade, muito mesmo. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Quando a gente sentir que está com um problema de depressão, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um médico. Isso é essencial. É essencial. Nós procurávamos um médico. O médico foi a pessoa que Deus deixou, né, para cuidar do corpo do ser humano. E nós temos que entender isso. É o único que tem autoridade para fazer isso, né? Procurar um médico, naturalmente ele vai fazer os exames, ele vai dar a orientação que precisa, e você depois procura um líder espiritual, procura um pastor que seja sério, né? Para poder você conversar, para cuidar da sua área espiritual e até mesmo da emocional, né? É preciso que isso aconteça. Algum tempo atrás nós tivemos na nossa igreja um psicólogo, e ele falou algo interessante, que a depressão é dor na alma. Então é preciso ser tratado. Como o nosso corpo precisa ser tratado, a nossa alma também precisa ser tratada. Exatamente. A depressão, a palavra depressão quer dizer deprimir ou empurrar para baixo.
A depressão, ela é uma doença na alma que reflete no seu corpo. Não é? Por exemplo, o intelecto, a sensibilidade e a vontade, não é? É relacionado à nossa alma, não é? Quando ela é atingida. E às vezes nós precisamos entender o seguinte, que ela, às vezes ela vem até através de trauma que você teve lá no passado, na infância, né? E precisa, né? Nós temos que entender o seguinte, nós temos que tratar da área física, né? E também tratar da nossa área espiritual e emocional. Nós não podemos materializar tudo, também não podemos espiritualizar tudo. Nós temos que ter um equilíbrio, e esse equilíbrio ele é muito importante para a nossa vida. A gente quer deixar até bem claro aqui, porque a gente vai tratar hoje da área emocional e espiritual, porque a gente não somos formados na área da saúde, né? Claro. A gente não tem aqui um psicólogo, um psiquiatra que possa falar com você agora. Aqui nós somos tratados do emocional e do espiritual. Mas a gente quer deixar bem claro que ninguém, né, pastor? Ninguém é apto para dizer, você não toma remédio mais, né? Olha, a não ser o médico. Exatamente, o próprio Jesus deu esse exemplo para a gente. Lá no capítulo 8, quando ele cura aquele leproso, né, ele fala, olha, vá e conversa aos sacerdotes, que era o homem autorizado. Era o único que podia liberar. Só médico é autorizado a receitar o remédio, não é? Ele indicar o remédio e também retirar o remédio. Ninguém pode fazer isso. Infelizmente, tem muitas pessoas morrendo. Inclusive, há poucos dias um médico falou isso comigo. Problema de pessoas que eles fazem a medicação por si próprio, às vezes indicam a medicação e às vezes fala para alguém parar de tomar a medicação. Nós não podemos fazer isso. Nós acreditamos num Deus que cura. Claro, né? Mas essa cura tem que ser testificada também pelos médicos. Pelos médicos. Né? Inclusive, uma coisa que eu tenho que notar, que nós temos que ter muito cuidado com o aventureiro. Verdade. Não é? Porque é muito fácil nós chegarmos com uma pessoa que está depressiva e começar a diagnosticar alguma coisa e dizer, isso foi um trabalho que foi feito por você. Não, saia fora disso. Até porque é o seguinte, se Deus me revelar que alguém está com problema, ele vai resolver o problema. É verdade. Porque se alguém entrar no meu gabinete, Roseliane, e sair pior do que ele entrou, Deus não está ali. Com certeza. Deus ele é acima de todas as coisas. Se alguém chegar e disser assim, olha isso foi um trabalho feito, então se Deus mostrou isso, Deus é poderoso para desfazer, não é? Porque Deus não brinca de pique de esconder. Deus não. Deus é sim, sim, não, não. Então, quando Deus fala, ele tem um objetivo para falar. Deus não fala para exaltar a João Miranda, nem exaltar a Roseliane. Deus fala para resolver o problema, para ele ser exaltado, para a glória, para a honra ser dele. Amém. Não é? Isso é maravilhoso, é bom nós entendermos isso. E já que a gente falou sobre isso aqui, eu quero já ir para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é o nosso manual, ela que vai nos guiar. Né? Nós já falamos aqui que nós vamos falar da área emocional, da área espiritual, mas que você tem que procurar, se você está sentindo que você está passando por esse problema, você precisa procurar ajuda médica, né? Profissionais que vão te ajudar e te auxiliar e vão trabalhar para que você melhore. Mas também vamos procurar a ajuda de pessoas que possam nos aconselhar, né? Porque a mente também precisa ser trabalhada, né? Nossa mente. Uma coisa muito interessante com o depressivo, porque geralmente as pessoas que nunca tiveram depressão não vão entender. Não vão entender. Quando ele entra num gabinete pastoral, né? No gabinete pastoral ele vai chegar ali, tudo que o pastor falar com ele pode falar com quem ele quiser, não há problema nenhum, mas tudo que ele falar naquele lugar, nunca ninguém vai saber. Verdade. Ele vai abrir o coração, ele vai derramar o seu coração, né? E porque nós cremos o seguinte, que nós somos sacerdotes. E o sacerdote é aquele que ele leva o problema
do povo para Deus. Não é? Então, quando as pessoas, o que ele vai dizer para a gente, o que ele vai falar para a gente, não vai interessar para a gente, porque ele está falando com Deus, não está falando com a gente. Falando com Deus, nós estamos apenas ali emprestando o nosso ouvido para Ele e a boca para Deus. Né? E às vezes, geralmente, nós também fazemos o ofício de profeta. Nós emprestamos o ouvido para Deus e a boca para Ele. Então a nossa função, né? Eu até uso uma brincadeira quando as pessoas falam comigo assim, pastor, eu tenho um problema que eu não posso falar com ninguém. Eu falo, então fala comigo, porque eu não sou ninguém, eu sou apenas um intermediário entre você e Deus. Então, isso é muito importante na vida da gente. Por que nós somos intermediários? Porque Jesus nos colocou no nosso coração o Espírito dele, né? Que é o sacerdote verdadeiro. Né? O sacerdote, o sumo sacerdote, é Ele. Nós estamos aqui apenas representando Ele. Amém. Glória a Deus. Então, eu quero te convidar aí na sua casa, abrir a sua Bíblia. 1 Reis 19. Nós vamos ler o verso 4. Eu gostaria de te convidar, porque é muito interessante esse assunto. Quase todas as famílias passam por isso, a maioria. Né? Às vezes você pensa só na minha casa. É só comigo que acontece. A gente vai ver isso aqui no texto que nós vamos ler agora. Não, quase todo mundo passa pelo mesmo problema. O que vai fazer a diferença é de qual maneira você vai enfrentar esse problema. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Reis 19, verso 4, diz assim: E ele se foi, vamos ler do 3, o que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, torna agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se ali, dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Coisa linda. Aqui nós vemos um texto a respeito de Elias. Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia, né? Um dos maiores profetas. Um homem cheio de autoridade. E nesse texto, no capítulo 19, um pouco antes, no 18, Elias faz um grande feito. Ele desafia os profetas de Baal. Nós sabemos que, primeiro, ele fala que não vai chover, né? Durante 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos, não choveu. Ele profetiza e não choveu. Elias vai lá para o riacho de Querite, né? Fica ali, sendo sustentado por corda. Depois Deus manda ele ir ser cuidado por uma viúva, né? Viúva de Serepta. Tudo isso acontece na vida de Elias. E Elias se levanta dali e ele vai desafiar os profetas de Baal, né? Ele chama a atenção do povo. E Jezabel se levanta contra Elias, né? E Elias teme. É uma coisa interessante, porque era muita coisa para ele, né? Os profetas que ele matou. A gente às vezes nem entende por quê, né? Porque quando a gente olha esse texto, a gente pergunta: será que ele deveria ter matado os profetas? Às vezes não é, porque a carga sobre ele foi muito grande, muito grande. E você vê, um dos maiores homens de Deus depressivo, né? Então, e nós começamos a entender que a depressão, ela não, você pode dizer assim: não, mas eu não aceito porque eu sou espiritual, eu sou cristão. Não. Está aí mais uma prova que não é espiritual. Não é espiritual. É uma doença. E pode ter uma influência espiritual por causa da depressão. Por causa da mente, né? Porque o inimigo da nossa alma, ele aproveita a oportunidade. E nós temos que entender isso. Mas você vê a característica de Elias, é toda a característica de uma pessoa depressiva. Elias é um profeta forte, ele desafia. E depois que Elias desafia, acontece aquilo tudo, ele sai correndo na frente dos cavalos de Acabe, né? Ele chega primeiro lá. Olha a força que esse homem tinha. Para trazer a notícia que ia chover. Exatamente. Olha, esse homem, ele era
olhando para ele, era um homem que parecia que ele nunca seria abatido, não é verdade? Verdade. É. E olha a característica dele. Quando ele sai dali, quando ele se alimenta ali, ele dorme outra vez, depois Deus chama a atenção dele outra vez, porque eu quero dizer para uma coisa muito interessante. Eu tenho visto isso. Deus, ele está interessado em te curar. Oh, é verdade. Você vê que Elias, ele tem aquela. Aquilo nós até conversamos aqui em off, né? Que Elias, ele não pensou em se matar em momento nenhum. Em momento nenhum. Nem em momento nenhum ele pensou isso. Ele disse, ele falou o seguinte: eu sou igual aos outros homens, e ele até desejou que Deus lhe tirasse a vida. Que Deus lhe tirasse. Quantas vezes nós, às vezes, nos sentimos assim, Senhor, volta logo, ou Senhor, me leva, né? Porque o estado de depressão ele é muito complicado. Ele é muito complicado. E você vê uma coisa, Elias, ele anda 40 dias, 40 noites e vai parar onde? Com a força daquele pão. Com a força daquele pão. Mas aonde ele foi parar? Dentro de uma caverna. Porque se é uma coisa que o depressivo quer, é entrar numa caverna. É caverna. Isso é muito interessante o senhor falar. Porque às vezes a gente cria cavernas na nossa mente, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um problema de depressão sério e tem a sua autoestima muito baixa. Ela vai procurar em relacionamentos doentios, que machucam, mas ela não quer ficar sozinha. Então, eu vou sofrer aqui, mas aqui é minha caverna, é onde eu me escondo. Exatamente, exatamente. Às vezes, sobre caverna, a gente tem que ter um cuidado, que às vezes, sem depressão, você entra em caverna. Você entra em caverna. Você se acomoda ali, né? Você se acomoda. Parece, a caverna ela dá a impressão de ser um lugar seguro. E outra coisa, às vezes é o lugar que nós achamos para esconder de alguma coisa. Verdade. Né? Tem gente que entra na caverna da igreja. Né? E não cuida, e às vezes não cuida da sua família. Da religiosidade. A religiosidade, exatamente. Outros entram na caverna do esporte, porque o que nós temos que entender é que na nossa vida nós temos que ter um equilíbrio. Né? Quando foge esse equilíbrio, né? Nós não temos que, na vida, nós não temos que fugir de nada. Nós temos que enfrentar tudo, vencer tudo e saber das nossas responsabilidades espiritual, também física, psicológica. Nós temos que saber o nosso compromisso que nós temos na sociedade, nós temos que saber com a família. Um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio, nós temos que ter. Né? Mas o depressivo, ele vai procurar logo uma caverna para ficar. Eu acho interessante aqui que o anjo vem, né? Alimenta ele vai, fica, aí ele entra naquela caverna e o Senhor fala com ele, sai e se põe diante da minha presença. Tem uma coisa muito interessante aí, que o depressivo precisa de um tratamento. Ali no caso de Elias, né, ele estava num deserto, o próprio Deus veio e tratou. Ele tratou. Ele precisava comer alguma coisa, ele precisava beber alguma coisa, ele precisava fazer isso. Ele precisava fazer isso, para ele poder caminhar. Na verdade. Então, a gente tem que entender essa história, porque como Elias precisou, todos nós precisamos. Não é? E Elias, ele ouviu a voz de Deus, no momento ele ouviu a voz de Deus, ele se alimentou, mas ele saiu e foi para... Deixa eu só te perguntar uma coisa. O senhor não acha que existe uma certa dificuldade, até por causa do preconceito? Por exemplo, às vezes a pessoa é um líder espiritual e ele está passando por essa situação, mas ele tem vergonha. Mas eu sou um líder, vou procurar ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, né? Todos nós. Elias precisou. Elias precisou. E uma coisa que nós temos que entender, que o Elias na caverna, ele teve dificuldade para definir, para entender o que era realmente a presença de Deus. Não é? Ele teve as situações que passaram, que ele até pensava que era Deus e não era. Né? E você vê, esse é o cuidado que nós temos que ter, e eu falei aqui no início, de quem você procurar. Né? Verdade, isso é muito sério. É muito sério, porque você vê que algumas situações, Deus está falando muita coisa através dessa caverna aí. Porque às vezes você procura recurso que você pensa que é Deus e não é Deus.
Não é? Às vezes você pensa que é e não é. Você vê que ele achou, veio um vento, ele achou que Deus estava se manifestando no vento. Às vezes a gente acha que vai acontecer alguma coisa extraordinária, né? Sobrenatural, e não é assim que Deus trabalha. Não é assim. Nós precisamos ter visão também, né? Nós temos que ter visão. A primeira coisa que nós temos que entender é saber quem nós procurarmos. A fonte que nós temos que procurar. Você pode ver como é que nós iniciamos aqui dizendo. Primeira coisa, você procura o médico, que é um profissional. Né? Depois você vai procurar cuidar da sua área espiritual, porque isso é muito importante. É aquele negócio, é o alimento, né? É o alimento de Deus. Verdade. Existe a árvore que você alimenta o seu físico, que as raízes estão na terra. Existe a árvore de frutífera que alimenta o teu espírito, que a raiz está no céu. Então, é isso que o senhor está falando. Porque quando a gente está com uma doença física, a primeira coisa que a gente tem que fazer é alimentar o corpo. Porque aquilo vai ajudar, né, no tratamento que a gente tem que fazer. Então você tem que estar com um corpo físico forte. A mesma coisa é a nossa mente. Né? Quando a gente passa por um problema como esse emocional, a gente precisa alimentar a nossa mente. Porque a depressão faz com que você pense em desistir. Esse é um grande problema. Verdade. E o que Deus... Você ainda tem muita coisa para fazer, rapaz. Tem muito. Olha que Elias pensou que ele estava sozinho. Primeiro ele pensou que estava sozinho. Não estava. Ele falou, rapaz, tem 7 mil aí. E isso aí é um grande problema de quem se sente... Tem esse problema, né? Ela se acha sozinha. Ninguém passa por isso. Foi o que eu falei aqui. Ninguém passa o que eu estou passando. Né? E ninguém me entende. É outra coisa. É por isso que você tem que procurar as pessoas certas. Não é? E tem uma coisa muito interessante nesse texto, que quando Deus convence ele a sair da caverna, ele sai da caverna e fica na porta da caverna. Esse é o grande problema. Ele fica ali perto, e aí Deus fala com ele, rapaz, aí não é seu lugar. Amém. Aí não é o seu lugar. Porque ele deve ter pensado assim, qualquer coisinha eu volto para a caverna. Não. Você pode ver que os teólogos dizem que Elias viveu mais 20 anos. 20 anos. Ele ainda conduziu Eliseu, chama Eliseu, né? Depois daquilo tudo, treina Eliseu. Uma coisa interessante, uma coisa que nós temos que entender aqui, é que nós temos uma função aqui na Terra. Deus nos deu isso. E não é para a gente desistir enquanto Deus não disser, Deus não falar, para. Chega, né? Chega. E Eliseu, quando Elias chama Eliseu parecia que ele entendia tudo. Acho que ele sabia a história de Elias, que ele andava com Elias. E o que ele fez? Vou queimar o carro, queimar a boi, que eu não quero voltar mais. Eu quero ir em frente. Nós temos que entender que a nossa vida, ela tem que ser, a coisa mais importante que nós temos é o dom da vida e a responsabilidade que Deus nos dá com as pessoas. Então, quando isso começa a morrer na nossa vida, quando os sonhos começam a morrer, quando começa a morrer o desejo de nós cuidarmos daquelas pessoas que estão à nossa volta, alguma coisa está errada. Verdade. Alguma coisa está errada. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos dele. Não é? Porque nós temos que continuar. Às vezes nós temos que sepultar pessoas, mas não podemos sepultar a gente. Não é? Eu costumo dizer isso em cerimônia fúnebre. Eu costumo dizer isso aqui. Nós estamos sepultando a pessoa hoje, mas não vamos sepultar a gente. Temos uma vida ainda para frente. Amém. Vamos levantar nossa cabeça e vamos em frente, porque Deus tem um projeto na nossa vida. Glória a Deus. É muito rápido o programa, já está acabando aí. Olha só. Mas a gente vai voltar com esse assunto aí. Nós não vamos parar por aqui, não. Tem muita coisa ainda para a gente conversar a respeito disso, mas eu quero te falar algo. Eu não sei como está teu coração aí na sua casa. De repente você ligou a televisão e ouviu o assunto, e você está passando por essa situação. Há um Deus que quer cuidar de você. Ele quer te tirar dessa caverna. Mas você precisa tomar a decisão. Eu vou pedir o pastor João Miranda para que ore por você agora. Mas que você abra o teu coração aí na sua casa, onde você está. Seja qual for a situação. Talvez você esteja pensando, eu quero morrer, não tem mais jeito para me viver. Tem. Deus te amou. Deus te criou para que você tenha uma vida plena com Ele. Então nós vamos orar agora. E se você crê nessa oração, aí na sua casa, Deus vai te abençoar. Pode orar, pastor. E lembrar uma coisa.
Deus tem um projeto através de você. E você sai da onde você está. Se você está parado, sai, vai em frente. Que Deus vai te abençoar. Deus, nós te amamos. Amém, Jesus. Nós te adoramos, te Somos glorificamos, gratos, Deus. Nós te agradecemos por este momento e te agradecemos pelo dom da vida, Senhor. Então, Deus, nos ensina a cuidar da vida e cuidar das pessoas que o tem colocado nas nossas vidas, Senhor. Agora, Deus, eu quero te pedir uma bênção especial para os telespectadores, Senhor. Aqueles que estão em casa nos assistindo agora. Deus, cuida poderosamente. Se alguém está com um quadro de depressão, Senhor, que tu possa, Deus, cuidar dele, cuidar da sua família, trazendo paz, alegria, Senhor, e libertando, tirando dessa caverna, para que eles sejam muito abençoados em nome de Jesus. Amém. Que maravilha, né? Olha, que você receba aí na sua vida o milagre. Mas eu tenho uma notícia boa. O programa vai continuar, porque esse assunto é muito profundo e nós queremos conversar mais um pouquinho. Então, na próxima semana estaremos aqui de volta para falar mais um pouquinho a respeito desse assunto. Fique aí ligadinho. Mas antes de encerrar, eu quero deixar o número do telefone aqui. É 188, Centro de Valorização da Vida. Pessoas que estão preparadas para receber ali a sua ligação no momento de desespero e vão conversar com você. Então, guarde esse número aí, se você precisar. Procure também, né, ajuda médica, profissional, e procure uma pessoa espiritual que vai te ajudar. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, Momentos com Deus.